A gente vai falar sobre autores hoje, né, Glaucia? Isso, nós vamos falar sobre alguns autores que nós queremos ler, seus livros, ainda não tivemos oportunidade. Tá, não é como aquele vídeo de curiosidades sobre autores, que você vai deixar o link aqui pra vocês dar uma olhada. É diferente, eu vou falar sobre o porquê que eu quero ler determinado autor, ou porquê... O que despertou a gente a querer ler os livros desse autor? Ou o livro, né? E talvez até deixe vocês um pouco curiosos, né? Eu acho que vai, viu? Eu acho que vai, que a gente fez uma lição... Você escolheu 5, né? Eu escolhi 4. 4 Eu também? diminuí, porque fazer o quê? Ah, então por causa de mim, ela tinha escolhido 5, por causa de mim ela escolheu 4. Que honra. Então É vai. verdade, eu quero ler uma penca de autores, né? Mas eu fiz uma seleção minúscula, porque como eu vim gravar com o Mikael, cada um vai trazer só 4. A gente Isso. vai falar um pouquinho porque que a gente quer. Porque a gente se empolga, né? Falar e acaba ficando um vídeo muito grande. Isso, e alguns motivos são bem óbvios, né? Outros talvez não. Mas enfim, vocês vão conhecer alguns autores que a gente não leu, não trouxe pro canal, que eu creio que vocês não sabem que nós queremos ler. Isso aí. Não sabe por que não segue a gente nesse clube. As redes sociais tá aqui, ó. Se seguir, vocês iam saber. É. A primeira autora que eu vim falar pra vocês, que eu quero muito ler, principalmente o livro mais famoso dela, é a Octavia E. Butler. Não sei se é assim que fala. Pelo que eu tenho lido, pesquisado um pouco sobre ela, morreu cedo, infelizmente aos 58 anos, né? Mas ela foi bem estudada, ela fez faculdade, tudo. E algumas experiências que ela teve na vida dela, principalmente na faculdade, ela usou pra escrever, inclusive, o Kindred, né? E eu quero muito ler, principalmente, esse Kindred. É um livro de ficção científica, só que ele trata um pouco de preconceito e racismo. Basicamente, eu só vou falar o que eu ouço pelas resenhas, pelo vídeo dos outros, tá? Sinopses. Conta a história de uma mulher que ela viaja no tempo de uma forma ainda inexplicável, porque eu não li o livro há muitos anos atrás, só que ela tá no tempo atual, primeiramente já tá no tempo atual, onde todo mundo já tem sua liberdade, e quando ela viaja no tempo, ela cai num tempo em que existe a escravidão. E lá, então, infelizmente, pela cor dela, ela não tem a liberdade que ela tem hoje. E pelo que eu ouço o povo falar nos vídeos, ela sofre pra caramba. Sofre um pouco de amassou. Então eu quero ler esse livro, gente. E eu sei que eu posso sofrer muito com essa leitura, me compadecer com a mulher, mas eu quero ler, que eu acho que a Octavia deve ter dado um duro choque de realidade nesse livro. Ah, que bom. Eu gostei da sinopse. Até eu quero ler. Eu não sabia qual é os autores que gosta de falar, eu sabia dos meus. Eu adorei isso, eu adorei isso. Eu acho que muitos de vocês devem conhecer, né? Eu vejo muitas edições desse livro, inclusive, que é o livro do Charles Darwin, A Origem das Espécies. Então foi ele, inclusive, que propôs a ideia da seleção natural. E se você não conhece, nunca ouviu uma treta sobre isso, cara, você tá muito mais informado, você não é nem nesse mundo, beleza? Embora eu não tenha lido o livro, eu sei que ele vem com uma família de médicos, certo? E ao contrário, ele quis quebrar essa tradição aí e ele foi cursar artes bacharelado, se eu não me engano. Como eu falei pra vocês, fazendo curso de artes, ele saiu em uma viagem de mapeamento e começou a observar em vários lugares a evolução das espécies. Agora, por que eu quero conhecer esse livro? Por que eu quero ler esse livro? É muito fácil essa pergunta. Fácil. Existe uma treta muito grande aí ao redor desse tema, que envolve o fundamentalismo, o criacionismo. Então eu acho que esse é o motivo mais evidente assim para me querer ler esse livro. Então se tem um grupo de pessoas que não quer que você conheça determinado assunto, que não quer que você leia sobre determinado esse assunto, cara, eu vou com certeza buscar ler esse livro. Ainda mais se é uma coisa proibida, né? Porque eu acho assim, esse tipo de gente me causa muito nojo, me causa muita repulsa. Então eu vou trazer esse tema aqui pro canal, eu vou ler e vou, né, apresentar a ideia pra vocês. É claro que não podia faltar desejos de ler romances de época. Ainda tem muitos livros, autoras de romances de época que eu não li, gente. Por mais que eu goste muito, eu não li. E a que eu vou citar aqui é a Judith MacNaught. É só isso, calma que não vai ter só desejo de romances de época, tá? É que não pode faltar. Ainda bem, né, pessoal? Ainda bem, né? A primeira vez que eu ouvi falar dessa autora foi através da minha cunhada. A gente conversa sobre livros bastante. Eu acho que já vi livro de banca dela. Eu ia chegar nessa parte no final do meu coisa, mas já adiantou. Eu sabia que tinha! É por isso que eu fiz a cara, gente, é por isso! E minha cunhada falou bastante dessa autora. E eu não conhecia na época, né? Foi a primeira vez que eu ouvi falar. Aí, depois de um tempo, o mundo booktuber começou a falar dessa autora, porque ela começou a lançar os livros em formato tradicional. Antes ela lançava em formato de banca, que é... Eu até espero que eu vou olhar os nomes que eu copiei pra falar pra vocês. Que é Em Busca do Paraíso, alguns, tá, gente? Porque ela lançou vários.
Até Você Chegar e Whitney, Meu Amor, alguns de banca. Mas o que ela tá lançando mais atualmente mesmo são os clássicos históricos, que são os que mais me interessam. Isso daí foi escrito na época do 90, né? Pelo título você já vê. Então. Apesar de que, né, atualmente, né, as pessoas não têm criatividade, aí faz uns nomes que, olha, aí beleza. Ela escreve contemporâneos também, mas meu interesse maior é os clássicos históricos, justamente pelos temas históricos. E as capas, né, gente? Não precisa nem dizer nada. Só a capa já me chama atenção. Bom, eu vou citar aqui para vocês 2 autores que escreveram uma mesma obra e eu tenho vontade de conhecer eles. Não é porque eu tenho interesse em todas as obras dele, tá? Eu sinto a maior repulsa possível por esses autores. Eu não admiro eles como escritores, não admiro nada. Mas eu tenho interesse em conhecer a obra deles por um motivo que eu vou explicar daqui a pouco. Que é Henrik Kremen e James Spring. Eu acho que é assim que se pronuncia esses nomes. Ambos eram inquisidores e o livro que eles escreveram foi Maleus Maleficarum, também publicado recentemente como Martelo das Feiticeiras. O livro ele foi dividido em 3 partes, então é aí que você vai entender qual que foi o objetivo do livro na época. Inclusive ele foi usado posteriormente como um guia para você identificar as bruxas, entendeu? E você, né, fazer a condenação delas. E essas 3 partes do livro, Maleus Maleficarum, tinham o seguinte foco. A primeira parte, ela foca em como você identificar uma bruxa. A segunda, em como você classificar pelo tipo de bruxaria que ela estava fazendo. E a terceira é como você condená-las. Então aí você escolhia se você ia matar elas fogueira, se você ia enforcar e por aí vai. Vai ser um livro bem interessante mesmo. Que vai te causar muita revolta. Sim, vai causar mais revolta. Então, por mais ridículo que seja a ideia de um livro assim, por mais horrível que possa ser, por mais perturbador que possa ser a leitura, eu quero conhecer pensando de uma forma científica para estudar esse livro. Bem diferente ao que eu desejo, que eu falei no outro, eu quero conhecer os livros do Rafael Montes. Como você é eclética? Claro, meu filho. Vocês sabem que eu gosto de romance de época, mas eu tenho a mente bem aberta para vários gêneros. Só um ou outro, mas eu gosto de ler bastante livros diversificados. Ele escreve, como acho que muita gente sabe, romances policiais. Só que ele escreve, pelo que eu ouço, né? Pelo que eu vejo várias opiniões nos canais, de uma forma bem... Isso. Exatamente. Bem macabra, assim, bem nojenta. E justamente isso que eu quero ler, por causa disso. Eu acho que várias pessoas já me indicaram esse livro aí nos livros do mês. Inclusive, eles estão no potinho que tá em algum lugar. Tá aqui em cima, gente. Não vou nem pegar. De qualquer mesmo. Se o Miquel soltar coisar um dia, quem sabe ninguém com ele. Claro. E ele é um livro que ele gera muita polêmica justamente por causa disso, né? Tem que ter estômago forte, pelo que o povo fala. Que tipo de polêmica? Por causa disso, porque é pesado a forma que ele escreve. Se você não aguenta ler livro pesado, você não vai ler, cara, pra depois você ficar criticando. Se você já no seu perfil, você fala assim, eu não vou aguentar, nem vai, nem pega. Depois você vem com uma crítica idiota lá que você não aguentou ler o livro, que o autor colocou isso, colocou aquilo. Eu não vou nem continuar esse assunto. Mas acontece, às vezes o povo ganha. É muito uma... E eu quero também sair da minha zona de conforto. Eu gosto de livros que me tiram da zona de conforto. Né? Eu que sou muito romanceira, tô lendo muitos livros diferentes. Eu gosto de ficar de... Quem paga depois é eu, viu, pessoal? É eu que pago. E outra coisa, os livros dele, pelo menos o Dias Perfeitos, que eu andei vendo por aí, já foi publicado em outros países. Então a gente sabe que foi um livro visado. Que foi, na verdade, está sendo o autor visado. Né? Então isso me instiga a querer ler mais os livros dele. Ele também já escreveu contos, mas o meu maior interesse é mesmo nos livros, por enquanto. Que eu sou mais chegada a livro do que contos. Eu acho que vai aparecer um monte de nos comentários falando assim, leia, Glauco, você precisa conhecer. É isso aí, pessoal. Me cabe ler. Leia vocês dois. Quem sabe quando quer sortear, não leia no mês com ele. Porque parece que os livros são pequenos, né? Quem sabe? Vamos ver. Bom, o autor que eu quero conhecer é o autor Alfred Lansing. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Eu conheci o título, né, publicado por ele recentemente lendo o livro Endurance, do autor Scott Kelly, que é um astronauta conhecido mundialmente por ficar um ano no espaço. Então a gente vai chegar lá naquele ponto que você lendo uma obra, você conhece outra que parece ser muito interessante, você precisa ler ela porque, cara, como você não conheceu aquele livro ainda, né? Então assim, poxa meu, se não fosse aquele livro ali eu não ia conhecer determinado livro. E eu acho isso muito legal. Endurance, que é o nome do livro do Scott, certo? O astronauta, ele é o mesmo nome do navio que levou o senhor
Ernest Shackleton, uma coisa assim, eu não sei o nome direito, tá pessoal? Do jeito que escreveu aí na capa. É uma viagem, uma expedição através do Atlântico. Ele mesmo acaba sendo destruído, esse navio, antes de chegar ao seu destino final. Apenas, acho que um dia mais ou menos de viagem. O Alfred Lansing, ele fez o papel de jornalista em meio campo, né? Porque ele reconstruiu a história a partir dos relatos dos sobreviventes. E eu quero esse livro porque ele é um dos maiores exemplos de resistência, de sobrevivência, né? Que até agora eu tenho ouvido, certo? Por quê? Como uma tripulação sobreviveu 2 anos? Pessoal, não estou falando de um mês, são 2 anos. Não estou falando de 6 meses, são 2 anos, né? É praticamente 1 ano e meio a partir do momento que aconteceu o desastre com o navio. E 6 meses que era a trajetória. Em um lugar praticamente inóspito. Como? E o mais interessante disso, Glaucio, é que eles não perderam nenhum membro. Sabe? Da tripulação não perdeu nenhum membro. Exceto o que eu vou falar agora. Os cachorros. Se você tem estômago fraco, essas coisas, não lê o livro, tá? Mas as pessoas precisavam sobreviver. Não vem problematizar, tá? As pessoas precisavam sobreviver. Tá? É uma questão de sobrevivência. E a gente percebe como o livro é forte, como o livro é pesado, quando você pensa de como as pessoas simplesmente limpavam a bunda, tá? Em lugar que não tinha nem papel. Vocês limpavam com gelo, certo? Eu não usava gelo. Oi? Eles estavam no lugar que tinha só de gelo, é a única coisa que tinha. Entendeu? Mas eu saía limpa, porque gelo é água, né? Tá, Glaucia, mas... eu vou pegar... Você lavava. Quando você for pegar e for fazer suas necessidades, passa gelo, vai ver se você gostou. Sei que não é fácil, mas... melhor que folha de alface. É melhor? Você acha melhor? É água! Bom, pessoal, é esse o livro que eu quero ler. Acho que vai ser uma leitura fascinante. E por último, que eu vou trazer pra vocês, que eu quero ler. Os livros não são lançamentos, mas eu ainda não tive oportunidade pra ler. Que é os livros da Jennifer Niven. Os livros dela geralmente são jovem adulto. E ela aborda temas como suicídio, depressão, sem romantizar. Isso que é mais importante. Pessoas que pegam determinados temas e não romantiza. E parece que algumas situações que ela usou nos livros dela, ela usou acontecimentos que ela vivenciou, se inspirou na vida real. Então, e eu acho que isso torna a história, os livros ainda mais interessantes, porque além dela não romantizar, ela deixa a história mais realística. Sim. Né? Então eu gosto desse tipo de abordagem, da forma que que o autor constrói a história. A gente já lê com aquela coisa de mais, esse livro pode me passar uma lição, pode abrir a minha mente. E eu já sei o final de um dos livros, né? Você acha que ela não ia saber? Peguei spoiler no canal. Eu não ligo. E por esse motivo também, que eu tenho certeza que ela não romantizou, que a gente vê muito por aí, com pessoas até próximas. A gente mora assim com pessoas até próximas. E off eu conto como que ela em vídeo, o final. Mas que a gente... Vocês não vão ficar sabendo. Eu vou ficar sabendo. Vocês não. Em off, ok? Quem lê os livros dela sabe, né? Ou pelo menos um desses finais, o outro eu não sei. Eu acho que vai ser interessante ler. A forma que foi abordada, como os personagens reagiram a isso. Então eu quero muito ler. Só já pra você ler, pra comprar esse livro. O último autor que eu vou trazer pra vocês é o Tom Phillips. Vamos falar um pouquinho sobre eles aqui agora. Eu quero conhecer esse autor com base no livro que ele escreveu, Humanos. Uma breve história de como nos fudemos com tudo. Isso o ser humano faz diariamente. Sim. E sabe o que é interessante? Vamos falar de outra perspectiva aqui, tá? Vamos olhar pro meu passado. Deixa eu olhar os meus posts lá no Facebook, que eu postei há 5 anos. Eu sinto uma vergonha imensa. Eu também tenho. Eu era dramática e postava frase feita e colocava umas fotinhas que eu falo, gente, pelo amor de Deus. Então a gente olha pro passado e vê as burradas que a gente ia fazendo. Mas esse tipo de burrada que você faz no Facebook, geralmente não tem impacto nenhum. Você só é uma pessoa, né... chata. Talvez diferente. Então a gente olha pro passado e fala, pô, a gente fez isso, a gente fez aquilo. Aí talvez um dia eu olhe pro passado e fale assim, poxa, Glaucia, eu não tenho vergonha de quando a gente gravava vídeo pro YouTube? Talvez, quem sabe? Eu sinto vergonha dos meus primeiros vídeos. Então. Agora daqui 5 anos é bem capaz de eu ter vergonha dos vídeos de hoje. Eu começo a olhar pra esse vídeo aqui e falar assim, nossa, Micael, você falou aquilo. Nossa, eu falei aquilo. Nossa. Então, questão pessoal, de amadurecimento, de adequação. Isso. Eu acho que seria um livro que todo mundo precisaria ler. Sim. Todo mundo, sem exceção, até eu e o Micael, todo mundo. Sim, inclusive pelo fato, né, de você pegar e ler um livro que talvez tenha uma perspectiva do futuro. Você entendeu? Um exemplo que tem nesse livro aí é que os caras pegaram
destruíram uma pirâmide maia para poder pegar cascalho. Como assim, meu? Eles destruíram uma árvore no meio do deserto, a única árvore que tinha, né? Eu não sei qual foi a necessidade de destruir essa árvore, mas destruíram. Nós humanos fizemos isso, certo? Vai nascer outra? Não vai! E aí? Meu, então a gente olha pro passado e fala assim, pô, como é que como que as pessoas fazem isso? Você ficar inconformado. O ser humano só faz merda. Não tô excluindo ninguém. O mundo inteiro, gente. A gente faz merda. Então a gente começou a olhar numa perspectiva pessoal e passou a olhar numa perspectiva geral, na contextualização de espécie, né, certo? Da raça humana. Então eu tenho curiosidade de ler esse livro. Devia ser uma leitura obrigatória, que o negócio falou, né? Pra todo mundo pegar e ter assim um choque de realidade e falar assim, meu, eu sou um merda. Tira o Sertão Veredas da escola e põe um livro desse pra ler. Você não gosta de Sertão Veredas? Não sei se é o Sertão Veredas, mas eu li um livro. Peraí, já que entrou nesse assunto, vamos falar sobre os livros para criança de 5 anos ler na escola. Olha, eu sinto muito, pessoal. Se tem algum professor aí, me desculpe, tá? Mas não adianta você pegar e dar um livro lá com uma linguagem inacessível para a pessoa fazer uma análise artística. Beleza, é legal. Por que você não dá um livro desse? Você vai conseguir aproveitar muito, a linguagem é muito mais acessível, certo? Eu não tô falando que geral, tá? É interessante você ler, sim. Mas eu não peguei gosto pela leitura lendo Machado de Assis na escola, tá? Eu não peguei gosto lendo isso. Crianças, você tem que pegar uma linguagem simples. Eles estão na escola para aprender. Não adianta você pegar uma linguagem de Os Miseráveis, por exemplo. Eu tô usando Os Miseráveis, muitas linguagens por aí são semelhantes, tá? Para uma criança de 10 anos ler, de 12, 13 anos ler. A mente dela tá em desenvolvimento, ela vai achar aquilo porre, uma chatice, ela não vai querer ler. Tem muitos livros atualmente contemporâneos que estão trazendo assuntos muito bons com uma linguagem mais fácil. E tá bom, aí você vai falar assim, pô, Mica, você não tem propriedade pra falar isso. Eu fiz faculdade de licenciatura, tá? Eu tenho propriedade sim, tá? Eu tô falando isso daí porque eu sei, tá? Eu estudei sobre isso daí e é um conceito meu. Eu estudei, eu tive esse debate na faculdade e, bom... Eu tô usando minha experiência como aluna, um dia eu fui, tá? Eu não tenho propriedade não, mas eu tô usando a experiência que eu tive. Eu me tornei leitora através de outros livros. Não foi John Green, não foi Nicholas Sparks. Eu comecei lendo clássico, tá? Eu comecei lendo Emma. Enfim, eu comecei lendo clássicos. Mas aí foi uma opção minha. Eu tive dificuldade na época. Eu odiava alguns livros que hoje eu gosto, clássicos. Mas a partir deles eu fui partindo para outros livros. Não. Esse negócio de propriedade você esquece. Se tem um cara aí que diz que a Terra é plana, inclusive ele tem até um filósofo aí, eu esqueci o nome dele agora, tá? Eu não sei porque fugiu o nome dele na minha cabeça agora. Mas se ele tem propriedade pra falar, eu também tenho. Né? Então... Você que tá assistindo a gente, vamos conversar sobre isso agora. Vocês comentem aqui nos comentários. Vocês, quando vocês estudavam 10, 12, 13, 14 anos, o que vocês achavam das leituras que eram impostas a vocês? Vocês gostavam? Pode ser sincero, eu gostava, não tive dificuldade, tudo bem. Agora, tem muita gente como eu que não teve gosto. Gente, eu lia muito livro... um exemplo pra vocês. Eu li O Menino Sem Pátria. A linguagem dele é fácil. Vamos deixar isso aí pra outro livro, pra outro vídeo. A gente pode tratar isso em outro vídeo, sabia? A gente pode falar sobre isso em outro vídeo. É verdade. Então é isso, pessoal. O que você tem que falar de hoje aí? Pra deixar o link de compra desse livro aí que a gente nem tem ainda. Deixa, né? Vai que as pessoas se interessarem em comprar. Na verdade, os autores têm vários livros. Mas vou deixar link de compra geral, na verdade. E a gente quer conversar aqui com vocês. A gente quer saber os autores que vocês também têm vontade de ler. E desses que a gente já citou. O que vocês acham? São legais na opinião de vocês? Não são? Eu gosto de ver muita opinião das pessoas. Eu gosto de equilibrar bastante. Muita gente gostou, muita gente não gostou. Eu gosto de saber, né? Isso influencia bastante na nossa compra. Então vamos começar aqui embaixo. Beleza? É isso aí. Até o próximo vídeo. Até.